Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 38. Continuando com nossa série dedicada a leituras acompanhadas de comentário das meditações de Marco Aurélio, chegamos ao livro 4, meditações de número 35 a 38. A tradução de referência, como sempre, é aquela que está em domínio público, de Dona Virgínia de Castro e Almeida, e você poderá acompanhar esta leitura aqui pela descrição. Muito bem, vamos àquilo que Marco Aurélio deixou escrito de si para si, fazendo os comentários que me pareçam necessários. 35. Tudo é efêmero, tanto a lisonja como aquele a quem ela se dirige. A tradução aqui não está muito boa, porque não se trata exatamente de lisonja, de elogio, mas tão somente de lembrança. Então, Haynes, em inglês, coloca de uma maneira que me parece mais aderente ao original, quando diz ephemeral, all of them, they remember as well as they remembered. Isto é, efêmeros, todos eles, né, talvez todos nós, assim, tanto o que se lembra quanto aquele que é lembrado. Então, Marco Aurélio está aqui mais uma vez apostando naquela ideia de que a glória póstuma, a glória que permanece na lembrança dos homens que vêm depois, também é algo que não se deve, a que não se deve dar confiança, visto que as pessoas que podem se lembrar de alguém que foi ilustre enquanto estavam vivas também vão morrer. Então, a glória póstuma também se vai, também é efêmera. A vida é efêmera e a lembrança daqueles que vivem é igualmente passageira. Para isso, para que Marco Aurélio não ficasse obsedado pela ideia de que deveria deixar uma lembrança duradoura e que isso viesse a turvar as suas ações do presente, ele se lembrava de que essas coisas todas são passageiras, de que essas coisas todas estão destinadas fundamentalmente ao oblívio, ao esquecimento. 36. Lembra-te constantemente que tudo se realiza por transformação e habitua-te à ideia de que a natureza do universo se aplica sobretudo a transformar o que existe para criar de novo seres semelhantes. Tudo o que existe é, por assim dizer, a semente do que há de vir. Mas tu apenas consideras sementes as que são lançadas à terra ou ao seio das mães, e essa concepção é de homem obtuso. Lembra-te constantemente aqui a ideia de que se trata de um pensamento que deve ser recorrente, a que Marco Aurélio deve voltar sempre que for necessário, está expressa nesta maneira de chamar a atenção ao conceito, né? Lembra-te constantemente que tudo se realiza por transformação. Tudo é transformação. Nada fica, nada tem fixidez. As coisas necessariamente mudam. Uma das grandes influências de Marco Aurélio, que nós podemos ver nas suas meditações, foi justamente Heráclito, aquele que escreveu alguns aforismos célebres, ou deixou para os seus contemporâneos aforismos célebres como o panta rei, tudo flui, tudo escorre, né? Tudo se vai, tudo se esvai. Então tudo se transforma, nada fica. E habitua-te à ideia de que a natureza do universo se aplica sobretudo a transformar o que existe. É como se a natureza do universo sentisse prazer nessa transformação. Ela se realiza melhor nessa transformação. A transformação pela qual nós passamos todo o tempo, pela qual nós estamos nos pautando o tempo todo. Então é necessário que nós não ignoremos essa realidade, é necessário que nós tenhamos essa realidade natural na cabeça o tempo todo, para que não nos surpreendamos com a transformação, venha ela de onde vier, tenha ela a forma que tiver, nos apareça à frente, nos apareça por diante. Transformar tudo o que existe para criar de novo seres semelhantes. Então transforma tudo o que existe e, a partir daí, seres semelhantes aos anteriores são criados. Então há aqui uma ideia de um eterno retorno do mesmo, de uma recorrência
também bastante próxima àquelas noções veiculadas por Heráclito. Tudo o que existe é, por assim dizer, a semente do que há de vir. E é a semente do que há de vir em diversas acepções. Tanto é a semente do que há de vir do ponto de vista material, porque a matéria de que nós somos feitos será decomposta e transformada em outros elementos e, quiçá, em outras criaturas, quanto do ponto de vista social, porque aquilo que nós fazemos na sociedade torna-se semente de outras coisas, torna-se inspiração para ações que sejam boas ou más. Então nós também contribuímos com a renovação e a transformação das sociedades em que vivemos pela maneira como agimos diariamente. E por menor que seja o nosso campo de ação, e por mais acanhados que sejam os nossos escopos, alguma influência isso tem. Semente de alguma coisa, nossas ações acabam sendo. Mas tu consideras apenas sementes as que são lançadas à terra ou ao seio das mães. As sementes tanto do mundo vegetal quanto a semente do mundo animal, né, que se deposita no útero materno. E essa concepção é de homem obtuso, porque todos nós somos sementes de alguma coisa enquanto seres em permanente transformação. Como nada fica, como tudo flui, como tudo se transforma e a própria natureza universal se regozija nessa transformação, tudo o que fazemos, tudo o que pensamos, tudo o que somos, torna-se semente de outras coisas. E é por isso que devemos não apenas prestar atenção ao modo como essa transformação se dá, mas, e de maneira ainda mais clara, mais nítida, atenção àquilo que fazemos, porque isso terá consequências na economia geral das coisas, ainda que consequências pequenas. E considerar que sementes são apenas aquelas da natureza é uma concepção de homem obtuso, uma concepção do chamado idiotés, daquele que não é instruído, né? Porque tudo o que fazemos é semente e nós mesmos somos sementes de outros seres e de outras coisas. 37. Vejam só Marco Aurélio lembrando-se novamente da proximidade da morte, da inevitabilidade do seu fim, né? Da chamada necessidade última. Morrerás breve, e não és ainda simples, nem sereno, nem estás liberto da concepção errada de que as coisas exteriores te podem ser nocivas, nem ainda te tornaste benévolo para todos, nem te convenceste de que a única sabedoria consiste em proceder com justiça. Então Marco Aurélio mais uma vez aqui lembra-se da proximidade possível da morte, da inevitabilidade desse acontecimento natural, dessa transformação. Nós somos sementes neste sentido também. E ele se queixa consigo próprio a respeito da insuficiência da sua virtude, da sua areté. Então, mesmo com a morte próxima, Marco Aurélio, queixando-se de si para si, percebe que as suas ações estão aquém daquilo que ele gostaria que fossem. Então ele não está se exercitando o suficiente, ele não está atingindo o grau que ele gostaria de atingir em termos de excelência. Então morrerás breve e não és ainda simples, você ainda não age com aquela simplicidade que é própria dos que têm plena segurança do que fazem, nem sereno, nem a tranquilidade prometida pelo estoicismo, embora você tente bastante obtê-la. Nem estás liberto da concepção errada de que as coisas exteriores te podem ser nocivas, porque nocivo para o ser humano, segundo a escola estoica, é apenas a ação ruim que esse ser humano deliberadamente resolve tomar. O que vem de fora entra naquela categoria dos indiferentes. O que vem de fora não é algo que nós possamos controlar, não é algo sobre o qual nós possamos ter controle, e desse modo não deve ser considerado, pelo menos segundo os ideais do estoicismo, nem bem nem mal. Essas coisas não podem ser nocivas. O que pode ser nocivo é você agir mal, você ir no caminho errado, né? Então não temer essas coisas que aparentemente têm o selo do que é nocivo, do que é desagradável, do que é ruim, porque elas não estão sob seu controle, elas estão, digamos assim, nas mãos de Cloto, né? Nas mãos do destino. Mas você muitas vezes volta a essa visão
original a essa visão mais próxima de um senso comum e não se lembra dos princípios da filosofia, Marco Aurélio. É o que ele está dizendo a si mesmo. Nem ainda te tornaste benévolo para todos. Então ele reconhece aí a insuficiência da sua benevolência, que nem sempre ele age bem, nem sempre ele age com boas intenções, nem sempre ele age da maneira mais claramente boa possível. Nem te convenceste de que a única sabedoria consiste em proceder com justiça. Nem te convenceste de que basta ser justo e isso é o mais importante. Então você espera algumas coisas da vida, algumas coisas exteriores, e isso está aquém do que a filosofia pode dar. E você não se aperfeiçoou o suficiente, Marco Aurélio, o que é perceptível. Muito bem, chegamos aqui ao 38, né, que diz o seguinte: examina as almas e vê o que os homens superiores evitam e procuram. Aqui, evidentemente, não é alma, não é psiché, mas é to hegemonikon, né, o princípio diretor, aquela mente que dirige o ser humano, aquela parte superior da mente que toma as atitudes, que é responsável pelos pensamentos conscientes e por aí vai. Então, observa, né, as faculdades diretoras dos outros. Né? Eu vou ler aqui em inglês de Haynes, né, porque me parece mais próximo do que o original quer dizer. Consider narrowly their ruling reason. Então, considere de maneira estreita o princípio diretor, a mente diretora deles. And see what wise men avoid and what they seek after. Então veja aquilo que os sábios, aqueles que chegaram à sabedoria, evitam e aquilo que eles buscam. O que se depreende daqui é que, apesar de Marco Aurélio ter dito em alguns outros pontos que não se deve ficar escarafunchando a mente alheia, aqui ele considera que saber o que os outros pensam em alguma medida é útil. Por quê? Porque os sábios também o fazem, procuram saber. E esses sábios, ao fazerem isso, ele não é sábio, mas esses sábios, ao fazerem isso, né, acabam chegando a conclusões a respeito do modo como devem agir. Então saber o que os outros pensam também é importante, apesar de que nós não devamos nos preocupar totalmente com isso. Né? Aqui o sábio, né, é o Frônimos, não é exatamente o sábio como Sofos, não é o sábio rematado, acabado, é o prudente, né? Não é o sage em inglês, né, que vem do francês sage, é o wise, que é aquele que tem a sabedoria prática. Então aqueles que têm a sabedoria prática procuram saber o que pensam os outros, porque é necessário isso para tomar as melhores decisões. Muito bem, então vejamos, acabamos de ver o que Marco Aurélio diz de si para si nestas 4 breves meditações, e nós continuaremos com nossa série nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço, até a próxima. Tchau!